Fala pessoal, hoje vamos falar com o Stives, um estudante do Campus Seabra que é um destaque na nossa sociedade. Ele foi finalista da Febrace e ele também já foi jovem embaixador e um dos participantes do Sakura Science. Stives recentemente está aplicando para os Estados Unidos e também para o Canadá, porque ele foi um dos selecionados para a bolsa Pearson, aqui do IFBA mesmo, que indica um estudante para a bolsa de estudar no Canadá. Então acompanhe esse episódio porque as oportunidades são incríveis. Seja bem-vindo, Steves. Oi, Lucas, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Perfeito. Então, gente, Steves, para quem não sabe, ele está comigo lá no Education SA, mas especificamente na Oportunidades Acadêmicas, e a gente está passando por um processo de application juntos. E eu tive a oportunidade de conhecer Steves lá em Salvador pessoalmente, o que foi uma experiência incrível. A gente foi fazer uma prova, então foi super, assim, diferente conhecer uma pessoa fora da nossa realidade que estuda no IFBA também, porque para quem não sabe, né, para os calouros aí de plantão, o IFBA tem 33 campos na Bahia. Então, é importante ter essas informações. E aí, Chives, como é que você conheceu o IFBA e como é a sua história, assim, como é que você chegou até lá? Bem, primeiramente eu queria dizer que foi muito incrível ter te conhecido também, porque principalmente o meu campus, ele fica meio afastado aí do Campus Salvador, Campus Feira de Santana, então são poucas as oportunidades que eu tenho de conhecer pessoas que também são do IFBA de outros campos. E, bem, eu nasci e morei em Ceabra a minha vida inteira, fica aqui na Chapada Diamantina, bem no centro da Bahia, e desde pequeno eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando chegou a hora de escolher uma escola para ir para o ensino médio, tinham algumas escolas municipais aqui na minha cidade, mas, tipo, de longe, a melhor instituição que eu poderia conseguir entrar seria o IFBA. Então, estudei, ralei aí para passar na prova e consegui. Passei em primeiro lugar na época no processo seletivo e hoje, depois de 4 anos de instituição, estou quase terminando o IFBA no curso de informática. Que história linda, viu? Para os calouros aí que estão entrando agora, vocês não tiveram isso, mas antigamente a gente tinha que fazer uma prova, pegada Enem. Era, na verdade, um pouco menos que o Enem. A gente tinha redação, tinha matemática, português, as matérias comuns. E aí nessa prova a gente fazia e competia com a cidade em questão e, no caso de Feira de Santana, não sei se é era assim, mas aqui a gente competia também com os municípios pequenos que ficavam aqui próximos. E aí essa prova, dos calouros, o resultado saía e a gente tinha um limite, assim, se não me engano, era 230 na época que eu fui fazer essa prova de selecionados. O Stives, como ele falou aí, passou em primeiro lugar. Poxa, parabéns, Stives. E, se eu não me engano, acho que eu passei em quarto lugar. Mas a gente tinha essa prova, era assim, todo estudante do ensino fundamental queria ir para o médio no IFBA. Tinha esse pequeno susto de passar por essa prova. Você se sentiu assim também, cara? Nossa, demais. Eu lembro de estar suando para fazer essa prova, porque na época, na minha cabeça, se eu não passasse, eu ia ter que ir para uma escola que não ia ter a estrutura do IFBA e eu não ia conseguir fazer o que eu queria fazer da minha vida e não sei o quê, mas deu certo. Deu certo, né? Você comentou que você amava estudar, você sempre gostou de estudar. Você acha que tem alguma coisa assim na sua família que lhe levou a isso? Ou você acha que, não sei, eu desenvolvi isso sozinho? De onde veio esse desejo por estudar? Bem, para falar a verdade mesmo, meus pais nunca me obrigaram a estudar ou tentaram, tipo, ninguém precisava ficar falando, vai fazer sua atividade de casa, vai estudar, não sei o quê. Desde pequeno eu sempre fui muito curioso para entender, tipo, as coisas ao meu redor. E aí eu percebi que era estudando, que era na escola que eu ia conseguir aprender e descobrir essas coisas que eu queria. Então foi daí que começou a minha paixão. E, tipo, quanto mais desconhecido para mim, mais eu tenho vontade de aprender. Então, quando eu era pequeno, por exemplo, eu falava à torta e à direita que eu queria ser astronauta, que eu adorava astronomia, adorava o universo, os planetas, e foi evoluindo e tal. Hoje eu quero ser cientista da computação e eu ainda acho que é uma área muito legal que dá para descobrir muita coisa ainda. Pô, com certeza. Você citou um ponto muito importante, que é curiosidade. Se assim eu tivesse que escrever uma palavra para resumir, Lucas, dá uma dica para alguém, dá uma dica para um jovem, eu citaria curiosidade. Por mais clichê que pareça, seria isso mesmo. E bom ponto, Chives, que você tocou na questão de querer ser astronauta quando era mais novo. Eu lembro que quando a gente se conheceu, a gente estava tendo uma conversa no Uber sobre isso, né? A gente estava falando sobre o seu projeto de física quântica. E você citou isso daí. Eu acho que é uma coisa que todas as crianças passam assim em relação a ter um grande sonho. Estava assistindo um outro podcast um dia desses que em inglês, né? O cara tava falando a respeito disso sobre a gente tem grandes sonhos quando a gente é criança, quando a gente é mais novo,
Porém, o que é que acontece que a gente limita esse sonho, sabe? Essa é a pergunta, assim, que me deixa mais encucado hoje em dia, porque a galera tem um grande potencial, tem várias oportunidades. A gente é fruto de oportunidades, querendo ou não. O que é que você acha, assim, Steves, que limita as pessoas hoje em dia? Mano, eu diria que uma das coisas que muitas vezes limita as pessoas é a falta de recursos. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, é uma cidade muito pequena, o IFBA tem poucas vagas, então acaba que, às vezes, você simplesmente não tem os recursos necessários para conseguir atingir esses grandes sonhos, e aí 1%, 0,1% dá, tipo, sorte ou consegue agarrar em alguma oportunidade e aí, entendeu? Tá ligado? Então eu diria que é isso. Você precisa Mano, buscar recursos. Mano, real, velho. Esse negócio é muito louco, assim, galera. Tipo assim, por mais que, querendo ou não, até hoje em dia a gente já tem um pouquinho de oportunidade, né? O próprio IFBA. Mas se você para pensar, é muito pouco em comparação com quanta gente tem aí no mundo querendo, lutando para fazer uma coisa, fazer um negócio diferente e tal. Eu conheci uma menina que ela literalmente tá tentando mudar esse cenário da educação, mundo afora. E várias outras pessoas também, até a própria Raíssa do nosso campus, Feira de Santana, o Steve também conhece, tenta mudar isso. E é incrível a maneira como as pessoas lutam para mudar algo que já deveria estar pronto, sabe? Já deveria vir com o governo isso. O governo já deveria propor uma educação boa de qualidade para todos. Realmente é uma situação muito triste. Steve, você pode falar um pouco mais sobre o seu projeto de física quântica? Tem uma galera aqui no campus que adora física quântica, porque tem um rapaz aqui, cara, que foi 2 vezes medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, a galera que curte muito física quântica e física em geral. Pô, então, eu também amo muito física, desde pequeno. E aí depois eu meio que entrei aí nesse mundo da física quântica. E aí quando fala assim, o seu projeto de física quântica, parece que eu tava num acelerador de partículas, uma parada assim, mas não foi para tanto. Foi aqui na minha região, é uma região turística, tem muitos turistas e tem pessoas da região que tentam meio que enganar esses turistas para conseguir dinheiro. E uma palavra que tipo chama muita atenção é quântico, física quântica. Então, se você for andando por aí, você vai encontrar um monte de serviços, tipo terapia quântica, pulseira quântica, colchão quântico, cura quântica. E é basicamente para tirar dinheiro do povo, porque de quântico não tem nada, né? Então, eu comecei fazendo uma pesquisa para meio que desmentir esses serviços e explicar para as pessoas o que é realmente a física quântica e por que que essas coisas elas, tipo, é meio que charlatanismo. E depois para meio que porque a física quântica não é um assunto muito trabalhado no ensino médio. Raramente os professores de física citam em sala de aula ou ensinam alguma coisa. Então eu queria muito levar esse conhecimento para a galera. Então eu fiz alguns workshops no meu campus para dar uma introduzida sobre esse tema e também montei um protótipozinho para medir a constante de Planck, tipo de forma bem fácil usando Arduino e tal. E aí ensinei a galera a montar, expliquei o que era a constante de Planck e aí o pessoal achou muito divertido e foi uma experiência Poxa, muito que bacana. incrível. Steve, só uma pergunta. Se uma galera do meu campus quiser entrar em contato contigo, a gente pode? Hoje, claro, meu WhatsApp está Pronto, sempre pessoal. Então, aberto por aí. precisando, manda mensagem lá no meu PV que eu mando o contato do Steve, certo? Steve, outra coisa que você falou, que é os professores de ensino médio não falam muito sobre isso. Eu acho isso um problema, velho. Qual é, assim, a sua opinião? Tipo, o que é que você acha do ensino médio brasileiro em geral? O ensino médio brasileiro, a educação brasileira em geral, ela deixa a desejar. E eu acredito que a educação básica, o tipo fundamental um, fundamental 2 do ensino médio é a base de tudo e é onde deveria ter o maior investimento e não é isso que a gente vê acontecendo. Por exemplo, recentemente teve a reforma do ensino médio e as escolas não estavam preparadas para esse tipo de reforma. Faltou professor de um monte de matéria, não estava tendo aula direito, então foi muito complicado. E a gente vê um sucateamento, né, das instituições públicas, a diminuição de verbas. Eu acho que todo mundo aí do IFBA lembra que abaixou muita verba. Tinha campus que estava com risco de fechar porque não tinha dinheiro para pagar, tipo, o pessoal da limpeza do campus. Então, isso é muito complicado. Realmente. E, assim, galera, para quem não sabe, tipo, o IFBA, ele recebe um orçamento anual. Todos os IFBAs recebem, o governo manda.
E aí, mas ainda assim o governo precisa liberar para o que vai ser usado esse orçamento. Por mais que o dinheiro já esteja na mão do colégio, precisa ser liberado pelo governo, por exemplo. Ah, quer comprar novos quadros, tem que fazer a solicitação e tal, o governo liberar essa verba. Então, realmente, isso daí, poxa, querendo ou não, a gente está preso a isso, infelizmente. Steves, outra pergunta. Nós dois fomos, né, jovens embaixadores, somos, na verdade, de uma edição passada, mas somos ainda. E como você acha, assim, que os Jovens Embaixadores, para quem não sabe, é um programa da Embaixada dos Estados Unidos, como eu comentei no podcast passado, e tanto o Chives quanto eu, a gente foi, e o Chives foi uma edição antes da minha, e foi incrível o programa. Eles ajudaram a gente a bolar várias startups e tal. A galera que curtia mais projetos sociais também, como eu, porque todos têm que curtir projetos sociais para os jovens embaixadores, desenvolveu muito mais os projetos dele. E eu, particularmente, fui para uma área mais de empreendedorismo para tentar resolver todos esses problemas que a gente está vendo hoje aqui, educacional e tudo mais, incentivar o pessoal aqui do campus. Então, eu queria que o Chives falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência como um jovem embaixador, qual a mudança, assim, que teve na sua vida, na sua perspectiva Mano, de ser futuro? jovem embaixador foi uma experiência incrível, assim. É, para ser bem sincero, a minha edição foi a de 2021, né? Então, estava no meio da pandemia, ou seja, a gente não teve a grande esperada viagem para os Estados Unidos, e eu acho que é uma parte, assim, muito da hora dos jovens embaixadores. Mas mesmo assim, a embaixada se esforçou muito para fornecer esse intercâmbio de uma maneira virtual para a gente. E aí eu consegui entrar em contato com pessoas da América do Sul quase inteira. Tinha gente do Chile, da Argentina e da América do Norte também. Entrei em contato com gente dos Estados Unidos, do Canadá. E juntos a gente aprendeu muito sobre empreendedorismo, como você falou. A gente entrou em contato com líderes de ONGs ao redor do mundo e aí a gente aprendeu muito com eles. E no final, inclusive, a gente teve que criar as nossos próprios projetos, nossas próprias organizações de empreendedorismo social. E igual a você, eu fui mais para esse ramo da educação. E aí eu meio que fundei um projeto chamado Projeto Clica Aqui, que está ativo até hoje. E a gente faz workshops gratuitos para a população brasileira sobre educação digital. Então a gente já fez workshop de informática básica, de segurança na internet, por exemplo. E estamos aí correndo para meio que tentar como eu falei, né, a educação brasileira às vezes está sendo sucateada, então é muito importante ter esse tipo de iniciativa para tentar tapar esses buracos. Totalmente. Pessoal do IFBA, para quem quiser, quem tiver interesse aí, acessa aí o Google e procura Jovens Embaixadores. Vai ter um repertório completo lá no site deles, explicando o que é o programa e etc. A gente pode entrar mais em detalhes mais para o decorrer do podcast. Mas, voltando aqui, Chives, outra pergunta. Aprendizados. Claro que o Jovens Embaixadores trouxe muitos aprendizados, inclusive eu acho que a sua edição, por mais que vocês não tivessem ido para os Estados Unidos, eu acho que foi muito boa no quesito de que vocês conheceram várias pessoas de diversos outros países, não só da América do Norte. Por exemplo, na minha edição, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei, se eu não me engano, 24 dias lá nos Estados Unidos, oh, perdão, 20 dias nos Estados Unidos e 3 dias aqui em Brasília. E foi incrível, conheci vários americanos, conversei com várias galeras, que nem você, donos de ONGs, etc. E, mano, eu não conheci ninguém fora dos Estados Unidos, sabe? Tipo assim, você teve essa oportunidade de ouro. Você trocaria, teria trocado os seus jovens embaixadores por um com uma viagem? Ah, essa aí é uma pergunta muito má que você fez para mim, porque no meu programa eu conheci pessoas incríveis e, tipo, foi muito legal porque teve uma diversidade cultural muito, muito grande. Então, você tem que meio que aprender a escutar o outro, a meio que ver a cultura do outro de uma forma positiva e ao mesmo tempo expressar a sua cultura também e perceber como o outro também está animado para aprender mais sobre você, sobre o Brasil. E eu ainda mantenho contato com muita gente até hoje, mas ao mesmo tempo eu queria muito ter conhecido os Estados Unidos, porque como você falou antes, eu estou no OPP aí aplicando agora para tentar ir para lá. E tipo, é meu sonho ir para os Estados Unidos. Então, eu não vou responder a sua pergunta porque eu achei ela malvada. Tá, tranquilo, tranquilo, de boa. Gente, ó, são várias oportunidades. A galera do IFBA Feira de Santana vai no mural de oportunidades, dá uma olhada lá. Eu coloquei todas as oportunidades disponíveis para vocês. O OPP, os Jovens Embaixadores, a Lala, que é um programa incrível também, e diversas outras paradas que tem para você entrar e fazer um intercâmbio, nem que você não vá, que seja online.
já vale muito, porque você vai conhecer pessoas incríveis e vai ajudar você a desenvolver a sua personalidade e as suas skills. E Chives, outro ponto. O Chives não foi, né, para os Estados Unidos, mas a gente tem que citar que ele foi para o Japão. Ele foi para o Japão com um programa chamado Sakura Science, que inclusive é para alunos do Instituto. Você aí, se quiser aplicar no que vem, porque esse ano as inscrições já fecharam, você pode. O Chives vai falar um pouco mais sobre o programa em si e a application para o programa. Você pode falar um pouquinho para a gente, Chives? Sim, com certeza. Esse programa, ele é uma parceria com a JST, que é a Agência de Tecnologia e Ciência japonesa. Ela meio que financia o programa inteiro, e aí ela convida estudantes de vários países do mundo para ficar essa semana no Japão, visitando o centro tecnológico, visitando universidade, museu. Então, assim, é uma experiência sem igual. E quem é que lidera essa seleção no Brasil é o CONIF, que basicamente faz essa seleção nos institutos federais. Então, só consegue participar da seleção quem é de Instituto Federal. Então, para a galera do IFBA aí, é uma oportunidade incrível. Quando abrir as inscrições, tem que ficar de olho lá no Instagram do Conif, é lá que eles costumam divulgar. E o processo seletivo, basicamente, tem uma tabela com várias coisas que você pode ter feito no ensino médio e cada coisa vai te dando pontos. Então, por exemplo, cada projeto de pesquisa que você participou, você ganha um ponto. Cada projeto de extensão, mais ponto. Artigos científicos que você publicou, a sua nota, o seu coeficiente de rendimento também conta ponto. Você tem que pedir também recomendação de um professor seu do porquê que você é um estudante ideal para o Sakura Science, entendeu? E aí no final vai somar todos esses pontos e aí vai depender da quantidade de vagas. Na minha época foram 3 vagas, mas a última edição teve 7 vagas, se não me engano. Aí eles vão selecionar essa quantidade de alunos para ir visitar o Japão, com tudo pago. Então é tipo parecido com os jovens embaixadores. Você não precisa desembolsar nenhum real do seu bolso, eles vão pagar toda a sua viagem. Exatamente. E o processo seletivo, como o Steve falou, aí, é bem parecido com as universidades americanas, by the way. Tipo, você precisa mostrar o que você faz para além da sala de aula, para além de tirar notas boas. Então, se vocês aí que estão focados em oportunidades internacionais, foquem em coisas que vocês gostem para além da sala de aula. Por exemplo, poxa, eu curto filmes. Por que não ter uma extracurricular sobre filmes, gravando, fazendo filmes da cidade onde você mora, quem sabe ajudando a galera aí de baixa renda a bombar no Instagram, coisas assim que você goste e que você pode desenvolver, quem sabe fazer uma startup ou um projeto simples, mas que vai lhe ajudar muito no futuro. E o IFBA, para além dessa oportunidade do Japão, da Sakura Science, a gente tem também diversas outras. Para quem conhece aqui a Universidade de Toronto, recentemente cerca de, se não me engano, 3 meses atrás, teve a seletiva do IFBA. Então, se não me engano, eles vão ter que lhe indicar, o IFBA vai poder lhe indicar quem ganhar aí essa seleção para fazer, né, para concorrer a uma bolsa 100% para estudar lá na Universidade de Toronto. O Chives aplicou, ele ganhou essa seleção, e eu queria perguntar assim, Chives, cara, como é isso, velho? Porque é um negócio super competitivo, querendo ou não, todos os estudantes do IFBA estão competindo para conseguir essa bolsa, e como foi isso? Como é que você conseguiu fazer isso daí? Mano, a competição foi bem parecida com a do Sakura Science, em que eles pediam várias coisas que você já participou no ensino médio fora da sala de aula. Então, tipo, ao longo do meu ensino médio, eu participei de muitos projetos de pesquisa e projetos de extensão, não pensando nisso, eu nem sabia que existia Jovens Embaixadores, Sakura Science, essa Bolsa do Japão. Eu entrava nos projetos porque eu achava os temas muito legais e eu queria fazer alguma coisa a mais, entendeu? Às vezes eu não me contentava só em assistir a aula e fazer prova. Então, acabou que rendeu muito bem esses projetos, porque agora, sempre que tem essas seleções, eu consigo muitos pontos por causa deles. E foi assim que eu consegui ser selecionado pelo IFBA, e agora eu estou preparando minha application também para o Canadá, além dos Estados Unidos. Olha que coisa perfeita, pessoal. Tá vendo como adiciona você só tomar atitude de algo mais, sabe? Se seu colégio permite isso, se você tem como fazer isso, eu falo tem como, Chives, porque não sei como é na sua cidade, mas aqui na minha, o IFBA ele não paga transporte para os alunos, no sentido de que não tem um ônibus do IFBA que passa por aí pegando a galera. É diferente lá de Salvador, né? E a galera que mora em região fora da cidade de Feira de Santana precisa pegar em média 3 ônibus para chegar no colégio, a tempo de assistir a aula, entendeu? Então,
é meio complicado para eles ficarem de tarde, fazer projetos com professores, coisa que para mim, por exemplo, foi muito diferente, porque eu sou aqui da cidade, então eu poderia pegar só um ônibus, né, como eu fazia, eu ia e voltava para casa tranquilo, chegava cedo, não tinha muita dor de cabeça. Então, para quem pode, vai. E para quem não pode, tenta dar um jeito com os professores de você fazer isso no horário do intervalo. Tenta dar um jeito, assim, ver se consegue, se você realmente está disposto a fazer isso. Os professores vão entender sua situação e vão tentar lhe ajudar. Eu também apliquei para esse programa aí do Steve, só que um dos critérios é que o estudante esteja no último ano do curso técnico. E como eu estou no terceiro ano, todo mundo sabe, eu precisaria estar no quarto para aplicar e ser selecionado, caso eu tivesse a pontuação necessária para a Bolsa Person. E infelizmente não deu certo. Mas quem precisar de ajuda durante o processo, só me chamar. Tem um edital que nunca muda, é sempre a mesma coisa. As versões anteriores foi o mesmo e tal. Então, pode dar uma olhada no edital anterior e se preparar para o ano que vem, certo? Estives, aprendizados. Cara, você é, né, jovem embaixador, você já foi para o Japão, você atualmente, poxa, conseguiu a bolsa, tá aqui comigo no OPP, a gente está passando por todo esse processo juntos. Que aprendizado você tira de tudo isso? Quais são os 5 conselhos que você daria para o seu eu do passado e quais são os 5 conselhos que você acha que você daria para o seu eu do futuro? É meio difícil a pergunta, certo? Mas pode tomar um tempinho aí para pensar. Então uma pergunta realmente complexa. Deixa eu ver aqui. Beleza. Enquanto o Steve está pensando, gente, alguns avisos. Essa semana, no IFBA, a gente vai ter a apresentação da CEPEX, que é uma feira de ciências e tecnologia aqui dentro do IFBA. Então, os estudantes que participam de projetos irão ter a oportunidade de apresentar, e dentro desses projetos, os estudantes serão selecionados, os melhores, para apresentar lá em Salvador, para várias outras pessoas, etc. E também, para quem conhece o professor Manuel de Química, ele também é líder e coordena o empreendedorismo dentro do IFBA. Eu, Débora e Jackson fomos os 3 selecionados para ir para Salvador apresentar o nosso projeto, a Econs, que é a nossa startup. A gente está planejando fazer essa apresentação também aqui no IFBA Feira de Santana, para vocês conhecerem mais, tirarem algumas dúvidas do processo seletivo e tudo mais. Então, essa semana, fiquem espertos, porque possivelmente vai rolar uma apresentação aí. Então, sobre a pergunta, eu pensei aqui em algumas coisas. Não sei se vai dar 5, mas o que que eu falaria pro meu eu do passado? Eu acho que a primeira Uhum. coisa seria começar a pensar no futuro de forma mais clara, logo o mais rápido possível, porque às vezes eu lembro que eu ficava muito, muito indeciso do que eu queria fazer e deixava passar algumas oportunidades porque eu não sabia se aquilo alinhava com o que eu queria mesmo, eu não sabia nem o que eu queria. Então, eu acho que estabelecer metas, talvez não precisa ser tipo muito exatas, porque a gente sabe, né, que quando a gente entra no primeiro ano, às vezes a gente não tem essa clareza inteira, mas pelo menos tentar estabelecer um caminho, o que é que você quer fazer da sua vida e tal. Segundo lugar, eu acho que seria gerenciar o tempo de forma mais adequada, porque eu lembro que às vezes eu entrava em muita coisa e depois eu não dava conta e eu ficava muito, muito estressado tentando fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e acabava fazendo tudo meia boca, não conseguia fazer nada direito. E isso entra no meu terceiro conselho, que seria cuidar também da saúde física e da saúde mental, junto com as tarefas que você tem que fazer, tanto da sala de aula quanto fora da sala de aula, é muito importante você não negligenciar a sua saúde e, tipo, fazer exercício físico, ir para academia, pelo menos fazer uma caminhada, se puder, fazer terapia e tal. Ter os momentos de lazer e de descanso é muito importante. E, por último, eu acho que é apreciar as amizades que você faz ao longo do caminho, porque a maioria dessas coisas você não vai estar fazendo sozinho, você vai sempre estar conhecendo alguém que ou vai estar do seu lado, tipo, como companheiro, ou vai ser, por exemplo, numa feira de ciências, vai ser um competidor que está competindo contigo, e mesmo você, entre aspas, tá ali meio que disputando contra ele, é muito interessante fazer amizade com todo mundo que você encontrar, porque todo mundo tem alguma coisa para acrescentar na sua vida e você vai aprender alguma coisa com elas. Totalmente. Gente, o Steve falou um ponto muito importante, que é a saúde física e mental. Para a galera aí do IFBA Feira de Santana e para todos os IFs que todos os IFs têm, dê um pulo lá na psicóloga, agendem um horário, vai ajudar bastante vocês e cuidem da saúde física também. Bom,
E os conselhos, Steves, para o seu eu do futuro, quais seriam? É quando eu faço essa pergunta pra galera, a galera fica meio tipo, como assim eu vou dar um conselho pro meu do futuro? É tipo assim, vou dar um exemplo. Eu estou aqui agora e eu sei que no futuro eu posso cometer um erro. E eu quero manter no mindset, e eu quero falar assim, tipo, mano, Lucas, no futuro, não comete esse erro. Sério mesmo. O que é que você faria? O que é que você falaria assim pra ele? Deixa eu pensar. Eu acho que mesmo eu tendo dado o conselho pro meu eu do passado de gerenciar melhor o tempo, eu ainda acho que vai ser uma coisa que eu vou pecar na faculdade, que vai ser, principalmente se eu conseguir, por exemplo, ser aprovado na faculdade dos Estados Unidos, eu acho que vai ter tanta coisa nova para fazer que eu vou querer entrar em tudo e depois vou ficar na mesma situação que eu já estive uma vez quando eu entrei no IFBA. Então, o conselho que eu daria pro meu do futuro é calma, vai com calma, vai dar tudo certo, faz o que você tá com vontade, de boa. Não precisa ficar com pressa de sair para a faculdade, da faculdade e ir para o mundo e tal. É, outro conselho que eu daria seria talvez não esquecer das raízes, porque às vezes eu fico tão animado de ir para os Estados Unidos que eu tipo esqueço do Brasil e penso quero ir embora daqui logo e começar a minha vida em outro lugar, mas tipo eu acho muito importante você não esquecer de onde você veio, qual foi a comunidade que estava do seu lado em toda a sua jornada e tipo eu queria voltar, tentar contribuir de volta com essa comunidade que me ajudou durante tantos anos. Isso realmente é muito bom de se ouvir, porque falando de novo lá dos Estados Unidos, né, a gente pode pegar como referência isso, e tipo assim, os estudantes, eles normalmente, quando ficam ricos, eles doam para as faculdades de onde eles se formaram, e para pensar, Mark Zuckerberg, por exemplo, ele fez uma doação para a universidade dele, para Harvard, e ele meio que, poxa, mudou a vida de muitos estudantes. O que é que você acha disso, Chico? Eu acho que é exatamente isso. É muito importante você lembrar de onde você veio. E é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça que, tipo, se eu conseguir uma carreira da hora fora, vamos supor, tipo, consegue abrir uma startup e começar a ganhar um dinheirinho, eu queria voltar a Seabra, eu queria ajudar algum aluno, fazer alguma doação para alguma escola, estilo Mark Zuckerberg mesmo. Agora a gente vai entrar um pouco mais profundo na vida do Stives. Stives, você falou do seu passado, você falou atualmente do seu presente, você está no meio do processo de application e tudo mais, inclusive você está indo muito bem. E eu quero te perguntar, quais são os seus planos para o futuro? Mas fala bem mesmo, assim, abre o coração. Eu sei que às vezes a gente fica receoso em falar os planos para o futuro, mas eu acho que isso é uma forma de incentivar o pessoal, porque muitas vezes a galera só não faz as coisas por falta de incentivo. Não vê ninguém que já tenha feito antes e fica com medo de fazer. Um exemplo disso sou eu. Eu, minha vida toda foi do nada. As coisas aconteceram do nada. Então, quando chegou nos Jovens Embaixadores, eu me inscrevi por acaso, uma amiga tinha falado comigo, tinha comentado comigo sobre os Jovens Embaixadores, e eu falei, poxa, que programa incrível. Eu já era, assim, empreendedor desde que eu nasci, né? É um detalhe da minha família, assim, eles sempre passaram isso pra mim. Então, falei, poxa, vou aplicar. Fiz de tudo. Eu lembro que eu não dormia de noite fazendo a inscrição para os órgãos embaixadores, porque eu não tinha muitas coisas preparadas, então eu tinha que preparar tudo do zero. Inclusive, documentação, o IFBA não tinha isso. Então, eu fui o pioneiro, literalmente, em conseguir essas documentações necessárias para aplicar para os jovens embaixadores. Eu que fazia parte dos documentos que o IFBA precisava me mandar, eu que escrevia, ia revisar com ele e tal, e falava, ó, diretor, isso daqui tá bom pro senhor? Ou então ia para Cores, isso daqui tá certinho? E a gente ia submetendo e tudo mais. Então, se tivesse alguém para mim parar e falar, olha, você pode me ajudar com isso? Lá do meu IF. Porque por mais que a galera da BR já tivesse ido, não é a mesma coisa, sabe? Eles não vão ter um contato tão próximo assim com você. Então, creio que isso é muito importante. E eu queria que o Steve falasse mais sobre a sua perspectiva do futuro. Qual o seu sonho, assim? O que é que você quer fazer no seu futuro? Certo. Primeiramente, eu queria dizer que isso que você acabou de falar é muito verdade. Muitas vezes você entra, por exemplo, numa instituição como o IFBA, que tem tantas oportunidades, e você simplesmente não sabe, não tem ninguém para te falar sobre essas oportunidades, não tem ninguém que já fez, às vezes o seu campus pode ser pequeno, ou como você disse, você foi meio que o primeiro a se meter nesse negócio de jovens embaixadores. Então,
tem que buscar informação. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer em qualquer lugar que você chega. Buscar informação, buscar pessoas que já participaram, porque você vai encontrar, nem que seja na internet. Por exemplo, nesse podcast já tem eu e você aí que está se habilitando para a galera entrar em contato pelo WhatsApp se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa. E pode entrar mesmo, que eu adoro conversar sobre esse tipo de coisa. E sobre os meus planos para o futuro, atualmente eu estou no OPP, preparando minha aplicação para os Estados Unidos, e meu sonho é estudar lá nos Estados Unidos. Atualmente eu quero estudar ciência da computação como major, e como minor eu queria fazer business ou economics, porque o meu plano é passar tipo os 3 anos da faculdade e no quarto ano tentar juntar com a galera de ciência da computação também para abrir um startup, alguma coisa que a gente pensar na hora ou que vai estar bombando na época, principalmente voltado para educação. Eu gosto muito de educação, metade dos meus projetos, 80% dos meus projetos tem a ver com educação, e eu queria continuar trabalhando com isso dentro agora da área da ciência da computação. Então, abrir uma startup, começar a trabalhar, a crescer no mercado e, como eu disse, tentar contribuir de volta para a minha comunidade. Basicamente, esse é meio que o esboço do meu futuro que eu tenho agora. Se você quiser mais detalhes sobre alguma coisa específica. Perfeitamente. Bom, tem de perguntas assim específicas que já é bem claro o que é que você quer fazer do seu futuro, mas tem alguma ideia de startup em mente já pronta, ou você espera chegar lá mesmo na universidade e bolar o plano lá, sem vínculo nenhum com o que você já tem? Claro, você quer fazer sobre educação, algo dentro do projeto de educação. Mas você já tem uma ideia? Por exemplo, eu quero montar um aplicativo. Eu quero montar uma plataforma que permita que os estudantes tenham acesso mais fácil às informações, ou algo do tipo assim? Então, sobre essa startup, eu ainda não tenho um plano bolado. Eu sei que você tem um plano muito legal, de startup e tal, mas para mim, eu queria me apropriar das ferramentas que estão sendo criadas, tipo, basicamente criadas atualmente. A gente viu aí o boom da inteligência artificial com o chat GPT, e eu queria Pô, muito verdade. conseguir usar essas ferramentas em prol da educação, de alguma forma que eu ainda não sei. Você falou da inteligência artificial e tal, a gente vai tocar nesse tema depois, mais profundamente, mas antes disso, perfeito. Essa é a ideia. A gente não precisa já ter algo que a gente queira fazer, porque na faculdade o que a gente mais vai ter é a oportunidade de desenvolver essas ideias. No meu caso, como você falou, realmente eu já tenho uma ideia que eu acho que vai mudar assim o mundo, não só o Brasil, mas principalmente os países de terceiro mundo, né? E a gente não precisa. Essa, galera, é a beleza do processo. Tipo assim, uma universidade americana, qualquer universidade, em média, é 4 anos. Pode variar isso daí, não é certo. Então, por exemplo, o Steves, fala uma universidade aí, Steves. Harvard University. Perfeito. Vamos supor que ele consiga, ele entrou lá, ele vai ter dentro da universidade americana a oportunidade de pesquisar, de desenvolver isso e ter contato assim muito próximo com professores que ganharam o prêmio Nobel ou criaram o ChatGPT, quem sabe. E aí você pode imaginar, poxa, como isso vai impactar a vida dele, né? Como ele vai conseguir criar todas essas oportunidades. E tudo isso é fruto de algo que ele começou lá atrás. Porque o Steves, eu já conheço um pouco da história dele, ele começou a estudar inglês do nada. Pelo que ele me falou, usando as próprias palavras dele, ele começou porque ele sabia que ele ia precisar para alguma coisa, só não sabia o que era, não tinha plano nenhum, mas ele só começou. E aí ele entrou em um cursinho de inglês e tudo mais, e ó onde ele chegou, sabe? E olha onde ele vai chegar. Com certeza ele vai conseguir passar na universidade, na top choice dele aí. Não sei qual é, vamos supor que seja Harvard. Então, beleza. Olha que incrível que ele vai fazer tudo isso por conta do inglês. Então, incentiva todo mundo a procurar professora de inglês aí no campus. E para quem não for do IFBFSA, qualquer campus, a professora de inglês tem aí um curso de inglês para além da sala de aula. No meu caso, é o Let's Talk. Então, procurem aí a professora Paloma de inglês, se inscrevam no curso. Ou então a monitora de inglês Isabel, se inscrevam no curso. Ela é uma professora incrível, vai dar todo o apoio para vocês aprenderem o inglês do 0 ao 100, certo? Steve, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Você poderia comentar? Véi, foi como você falou. Eu meio que comecei a aprender inglês sem um plano. Eu sabia que inglês era muito importante.
todo mundo ao meu redor vivia falando que inglês é a língua mundial e que as oportunidades precisam de inglês. Então, eu não sabia qual oportunidade eu ia precisar do inglês. Eu sabia que uma hora eu ia precisar. Então, eu lembro que eu fiquei no pé da minha mãe para ela me matricular num cursinho de inglês, que era caríssimo na época. E aí consegui convencer ela, entrei e baixei Duolingo e assistia série, filme e fui nessa jornada aí para aprender o inglês. E olha só, precisei realmente do inglês para jovens embaixadores, para o Sakura, para o Canadá, pro OPP, para ir para os Estados Unidos. Então, se tem uma coisa que eu não me arrependo de ter feito nunca é ter aprendido inglês. E, de novo, vou ressaltar esse ponto. Estudem de verdade o inglês, mas estudem, comecem agora. Porque eu só vim aprender inglês, eu acho que ninguém sabe disso, então Steve vai ser a primeira pessoa a saber. Eu comecei a aprender inglês 4 meses antes dos Jovens Embaixadores. Por exemplo, as inscrições. Meu Deus. Não, sério. Tipo, o inglês que eu sabia não era nem suficiente para assistir série. Eu abri uma série, se eu colocasse a série em inglês, eu tinha que ter a legenda em português. E olhe lá se eu conseguisse acompanhar tudo, sabe? E, tipo assim, 4 meses antes foi quando eu descobri os Jovens Embaixadores, quando me apresentaram. E aí eu fui procurar sobre o programa, mas aí tinha lá, um dos requisitos, inglês avançado. Eu falei, caramba, velho, como eu vou fazer isso? Aí a primeira coisa que eu pensei, e aí vai uma dica pra todo mundo, é ver a estrutura do programa, gente. Tipo assim, como é que eles vão saber se você realmente sabe o seu inglês? Ah, eles vão pedir algumas essays, beleza, então essays tranquilo, dá pra você revisar com seus professores. Inclusive, o próprio programa indica que você faça isso. E aí você revisa com seus professores as essays. Então, para quem conhece aí o professor Marcelo e o professor Adelmo, eu fiquei tanto no pé deles que eu acho que eles me odeiam hoje. Mas consegui. Tipo assim, e para me aprender o inglês, né? Porque a gente vai ter um processo de escrita que vai ser online, então você não tem como ter contato com os professores, e também uma entrevista de inglês que vai ser com o americano, então é somente inglês, não existe português na entrevista. Como é que eu fiz para isso daí? Eu me concentrei step by step. Por exemplo, a parte de escrita. Velho, eu li tanto texto em inglês durante esses 4 meses e mais uns três, assim, de application. Eu li tanto texto em inglês, mas tanto texto em inglês, que eu peguei o inglês todo ali. Foi nesses 4 meses que eu saí do 10%, porque eu tinha uma noção de inglês, tipo assim, passava um Reels no Instagram em inglês, eu conseguia entender algumas coisas, mas nada muito, nossa, sabe? É tanto que texto simples em inglês eu tinha certa dificuldade. Mas depois desses 4 meses de imersão total, imersão que eu digo é total mesmo. Tipo assim, eu não conversava mais, eu andava nos corredores do colégio com fone de ouvido, ouvindo podcast em inglês. Coisas que eu nem queria saber, mas era só para ver se eu estava entendendo inglês. Então, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de pagar um cursinho. E quando eu cheguei lá no IF, na época que eu apliquei, a professora ainda não tinha esse curso de inglês. Então, eu tive que aprender por mim mesmo durante esses 4 meses. Então, foi muito hard, assim, para pegar esse inglês. Mas eu consegui e fiz. Acho que, cara, quando eu recebi o resultado assim, eu fiquei tão abismado que eu tinha feito isso em 4 meses que no final de tudo eu fiquei tipo, meu Deus do céu, velho, deu certo, eu consegui. Agora eu vou ter que estudar para me virar em inglês lá nos Estados Unidos, sabe? Então, isso daí é um negócio muito importante, muito importante. Mano, eu te admiro muito por ter conseguido isso, porque, tipo, inglês não é fácil aprender. Eu acho que eu demorei uns 3 anos pra atingir um nível legal, assim, de inglês. Então, tipo, esse intensivão de 4 meses que você fez aí, véi, boto muita fé. Velho, não, de verdade, de verdade. Tipo assim, é, é incrível, velho. Incrível, foi incrível como eu fiquei. Não o que é que eu fiz em si, mas tipo, como eu fiquei depois. Eu fiquei pensando, cara, como eu consegui passar com 4 meses, sabe? Eu fiquei duvidando. Toda hora eu entrava no site de homens embaixadores e falava, não, eles vão tirar meu nome, eles devem estar revisando lá e falar, não, esse menino não sabe de nada aqui. Toda hora eu ficava entrando lá pra ver a A, lista. sín- a síndrome de, a síndrome de impostor é real. Eu fiquei assim também na época. Sim, velho, sim. Então, galera, dica geral, procurem a professora, façam um curso de inglês. Quem quiser treinar, chama o Steve também, que eu sei que ele vai querer fazer isso. E, e é isso. Muito obrigado, Chives. Você tem mais algum comentário? Mano, eu acho que é o que eu falei. Qualquer um que precisar de alguma dica, alguma coisa, meu WhatsApp tá por aí. Pode pedir meu contato pro Lucas que a gente ajeita. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por esse episódio. Obrigado por chegar até aqui e ouvir tudo isso. Eu sei que é uma coisa muito simples, mas vai ajudar demais vocês. Principalmente com todo esse conhecimento que o Steve passou aqui, toda essa experiência. Pô, o cara também
Cara, o cara é foda, né? Já foi pro Japão, jovens embaixadores, tudo isso. Ele é o cara. Então, precisando, chama. A gente entra em contato com vocês, se vocês quiserem, a gente conversa, dá dicas. E agora, olha só, processo seletivo, CPEX, vai se inscrever na CPEX. Agora, os professores estão tendo a oportunidade de submeter edital para projetos de extensão do conhecimento, projetos de pesquisa também. Então, se você tem interesse em fazer qualquer coisa aí, em qualquer área, independente de qual seja, história, matemática, português, conversa com o seu professor e pede para eles submeterem um projeto, que eles vão submeter esse projeto, beleza? E é isso. Valeu, mano. Foi incrível estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Galera, novamente, muito obrigado por assistir até aqui. Enfatizando novamente, quem tiver dúvidas, quem quiser perguntar algo sobre os programas ou qualquer coisa que a gente citou no podcast de hoje, entre em contato. Isso é um podcast para deixar vocês aware, ou seja, sabendo das coisas que está rolando no mundo de intercâmbio e para além disso, no mundo do IFBA, etc. Somos jovens, somos empreendedores, por isso o podcast Pode Empreender está aqui para ajudar você.